Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma recapitulação do conteúdo que a gente está vendo no decorrer desse bimestre, né? Embora esse período de pandemia que assola não só o estado, mas o mundo inteiro, a gente precisou dar uma parada no conteúdo estudado, porém a gente vai dar continuidade por aqui mesmo, tá? Essas são as ferramentas que a gente encontrou para ficar mais próximo de vocês e não deixar vocês tão perdidos no tocante ao conteúdo. E então, nós iremos recapitular a consciência mítica e a consciência filosófica, que foi assunto estudado no decorrer desse primeiro bimestre, né? E para a gente entender o desligamento da consciência mítica para a consciência filosófica, quando se diz consciência, a gente tem que entender também como conhecimento, como pensamento, né? Então, a gente vai procurar entender hoje o que é a consciência mítica, a consciência filosófica e como se deu o desligamento dessa consciência mítica para um conhecimento mais racional, que é, aliás, o conhecimento filosófico, certo? Mas para a gente ter essa introdução, eu vou colocar agora um vídeo para vocês que vai explicar como se dá o surgimento dos mitos, né? E também quem explica como se deu o surgimento do mundo, né? E coisa que a gente viu em sala de aula. Mas para a gente refrescar a memória, a gente vai assistir agora um vídeo que vai explicar um pouco sobre o surgimento dos mitos, né? Então, vamos lá. Eu acredito que você já leu e ouviu muitas histórias ou até mesmo assistiu muitos filmes e séries que narram mitos, seja eles gregos, egípcios, nórdicos, persas e muitos outros. Mas você sabe qual é a relação deles com a filosofia? Olá, eu sou o Felipe. Adoro assistir séries e ler contos mitológicos. Este é o Expresso Filosofia. Corre pegar uma mega xícara de café, pois nós vamos para o nosso primeiro vídeo de História da Filosofia. O mais interessante são as milhares de histórias que esses mitos narram. Elas possuem milhares de anos. E muitas dessas histórias são mais antigas do que a filosofia. Os mitos foram essenciais para o surgimento da filosofia. Na verdade, eles têm algo muito semelhante. Os mitos que veremos a seguir narram a origem do mundo, e os primeiros filósofos, como veremos em outros vídeos, também buscam a origem de todas as coisas, só que fora dos mitos. Os mitos gregos surgiram há milhares de anos. O homem não tinha inventado a escrita ainda. Portanto, para contar as histórias populares, existiam cantores que narravam os contos de forma poética. Os dois cantores de histórias mais conhecidos desse período são Homero e Hesíodo. A maioria destes cantos populares eram histórias que narravam a origem do mundo. Por exemplo, Hesíodo criou a obra chamada Teogonia. Teogonia é uma palavrinha que vem do grego. Theo significa Deus e gonia significa origem. Logo, imaginamos que a Teogonia é a história da origem dos deuses. A Teogonia é bem grande, mas eu vou contar alguns detalhes dela para você entender. No início existiam os deuses Caos, que representava o vazio, Gaia, que representava a terra, Tártaro, que representava a escuridão, e Eros, representava a atração. Desses deuses foram gerados outros, como Hemera, que era o dia, Nix, que era a noite, Urano, que era o céu, e Ponto, que era a água. Depois, Urano e Gaia juntaram-se e geraram os titãs, que eram gigantes, dos quais destacavam-se Cronos, que representava o tempo, o Oceano, que representava a água doce, Têmis, que representava a lei, e vários monstros míticos. Cronos derrota o seu pai e assume o poder. Relaciona-se com Gaia.
gerando outros deuses. Porém, Cronos tem medo de ser derrotado por um de seus filhos e os devora na hora do nascimento. Gaia esconde Zeus em suas entranhas, sem Cronos perceber. Entrega pedras para Cronos comer no lugar de Zeus. Zeus cresce forte e destrona o seu pai. Zeus representa o trovão. Torna-se o deus mais poderoso do Olimpo. Então, a Teogonia continua a narrar a história da relação dos deuses com os homens. Você percebeu que os mitos servem para explicar tudo que o homem ainda não conhecia? Os mitos são histórias que hoje nós não consideramos como verdades. Mas na sua origem, quando eles ainda não sabiam explicar os fenômenos naturais que eles viam, acabaram criando essas histórias, que eram mais próximo da verdade que eles conseguiriam chegar. E aí, você acha que os mitos têm uma pequena semelhança com a filosofia? A verdade é que o homem sempre quis saber e conhecer a razão das coisas. E o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento foi a imaginação e criação dos mitos. Mesmo os mitos não sendo verdadeiros, eles são histórias tão bem elaboradas que as pessoas conhecem até hoje. E é por isso que viram filmes, séries, livros e muito mais. Quer um conselho? Compre um livro de contos mitológicos e se divirta. Eu vou indicar alguns na descrição, inclusive o que eu usei para elaborar esse vídeo. Gostou do vídeo? Deixa um joinha, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. É uma forma de... Então, pessoal, veja só. Nós vimos no vídeo agora que o mito ele vai ser de grande importância para que possa explicar o surgimento do mundo, certo? E nós vimos também que eram os poetas rapsodos responsáveis por contar esses mitos e que a palavra dos poetas rapsodos era tida como sagrada, né? Uma verdade inquestionável. Podemos dizer, então, que os mitos eram dogmáticos, né? Haja vista que no dogmatismo, né, nós vamos ter essa verdade absoluta, né? E essa verdade absoluta que a gente vai acreditar vai ser essa verdade advinda dos deuses, certo? E no mito, né, nós vimos que a palavra dos poetas rapsodos, né, era tido como verdade absoluta, como uma verdade inquestionável. Mas veja só, se nós temos os poetas rapsodos que vão contar esses mitos que eram tidos como seres sagrados porque recebiam inspiração divina, né? E quem é que vai contar então a origem dos deuses? Seriam os poetas rapsodos? Não, como a gente viu no vídeo, quem vai contar essa história é a Teogonia, né? A Teogonia de Hesíodo, que vai contar essa história dos poetas, aliás, da origem dos deuses, né? Onde a gente viu que Teogonia, Deus, gonia, origem, né? E aí, veja só, quando acontecia alguma coisa na Grécia Antiga, né, dentro das cidades citadas, das polis, né, o que acontecia? Eles acreditavam que era castigos dos deuses, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam oferendas, eles faziam, né, para que pudessem agradar os deuses, acalmar os deuses, pois acreditava-se que se havia uma tempestade furiosa, acreditava que os deuses estavam irados com a humanidade, né? Então eles faziam essas oferendas para que então os deuses se acalmassem. Aí veja só, nós teremos, então, essa consciência mítica, né? E vai ser nessa consciência mítica que nós iremos fazer o quê? Se debruçar agora, certo? A gente vai falar sobre a consciência mítica, coisa que a gente já viu na sala de aula, né? Mas que a gente vai ver agora um pouco mais, só para recapitular, né? Para a gente dar aquela rememorização, lembrar, né, do que a gente já estudou na sala de aula. E veja só,
nós teremos Homero e Hesíodo, e eles vão ter bastante importância na evolução do pensamento na Grécia Antiga, onde Homero e Hesíodo eles foram grandes poetas gregos da Idade Arcaica, e ambos eles narravam obras importantes para o pensamento mítico que influenciaram na formação da sociedade e da cultura grega da época. Porque, veja só, enquanto a Teogonia narrada por Hesíodo, ele era um poema mitológico que narrava a origem dos deuses, nós teremos a Ilíada de Homero, que ele vai fazer o quê? Vai também narrar um dos principais poemas mitológicos, né, que vai narrar a sequência da Ilíada, onde nós vamos ter o desfecho da Batalha de Troia, né, onde Odisseu ele sofreu, né, muito até chegar à sua amada Ítaca, né, que é a sua terra natal. E nós teremos esses dois pensadores, esses dois filósofos, né, lá em meados do ano de 700 a 800 a.C., onde a gente viu que a Teogonia vai ser narrada por Hesíodo, que vai contar a origem dos deuses, e teremos a Ilíada, que é um poema mitológico que vai narrar a famosa Guerra de Troia, certo? E então, mas como já foi falado anteriormente, quem era que ia narrar esses mitos? Como a gente já viu, os poetas rapsódios, né, que era tido como escolhidos pelos deuses, né? Então a palavra deles era tida como sagrada, então era uma verdade inquestionável, incontestável, né? E aí a gente vai ter a diferença entre lendas, né, e mito. Enquanto os mitos eram narrados pelos poetas rapsódios, as lendas vai ser narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar um acontecimento misterioso ou sobrenatural. Mas veja só, as lendas ela vai ter essa mistura de fatos reais e também com o imaginário das pessoas. As lendas elas também vão passar de geração em geração, e à medida que ela vai ser passada de geração em geração, algumas pessoas elas acrescentam algum fato, acrescentam alguma fantasia naquele mito. Como, por exemplo, quem nunca ouviu falar nas lendas do Saci-Pererê, do Boto Cor-de-Rosa, do Curupira, né? São lendas que a gente cresce, né, ouvindo, né, os nossos pais contam na própria escola, lá no primário, né, que a gente vai ouvir essas histórias contadas pelos nossos professores, ou mesmo contada pelos nossos avós, pelos nossos pais, né? Onde a gente vai ter também não só esses exemplos, né, do Saci, do Boto Cor-de-Rosa e do Curupira, mas teremos a Vitória Régia, a lenda da Iara, teremos também a lenda da Mula Sem Cabeça, e assim por diante, né? E aí nós teremos agora o mito do Narciso, né? O narcisismo ele provém da mitologia grega, né? E veja só, ele narra a história de Narciso, né? Que era um jovem muito bonito que desprezou o amor da ninfa Eco, e por isso ele foi condenado a apaixonar-se por sua própria imagem, que era refletida na água, certo? E veja só, Narciso ele não sabia nadar. Então conta um mito que como ele não sabia nadar, ele ia caminhando, né, e encontrou um lago e viu a sua imagem refletida no lago. Ele começou a contemplar, ficou maravilhado com o que ele estava vendo, né, era a sua própria imagem, e acabou caindo dentro do lago. E ao cair, ele morreu afogado, como ele não sabia nadar. Teremos então outro mito bastante conhecido que explica a origem do mal, né? Que é o mito da caixa de Pandora, onde a Pandora, né, chega trazendo em suas mãos um grande vaso
fechado e que trouxera do Olimpo como presente de casamento ao marido. Pandora abre o vaso e dentro dele sai uma nuvem negra, uma nuvem escura, e escapam todas as maldições e pragas que assolam todo o mundo, todo o planeta, né? Aí veja só, todos os males eles vão sair, né? Mas somente um permanece dentro da caixa, à borda da caixa. Quem seria? A esperança. É por isso que acredita-se que a esperança é a última que morre, né? Mas veja só, hoje nós vemos a esperança como algo bom, né? Como algo que nos fortalece, onde a gente diz assim, onde houver esperança, né, existe uma possibilidade de algo melhor. Né? Então as pessoas se agarram na esperança, mas os gregos antigos eles não acreditavam, né, nessa esperança. Eles acreditavam que a gente tem que fazer acontecer, nós temos que fazer acontecer, então temos que correr atrás dos nossos objetivos. E a esperança, só quem se agarrava à esperança eram as pessoas fracas, né? As pessoas que não tinham uma visão de futuro. Então eles viam a esperança como algo ruim, né? E enquanto para nós hoje, na contemporaneidade, nós vemos a esperança como algo bom, né? Algo que nos dá um alento, né? E aí nós vimos o mito da caverna, que em suma, né, eu vou resumir agora o mito da caverna para vocês, né, de uma forma mais explicativa, vamos dizer assim. Aqui nós temos o personagem do Piteco, né, que é um personagem de Maurício de Souza, onde ele vai contar a história do mito da caverna. O mito da caverna, né, que é o mito de Platão, conhecido também como alegoria da caverna. Né? Aqui nessa imagem nós podemos ver Piteco correndo atrás de um dinossauro, e ao passar em frente de uma caverna ele ouve alguns murmurinhos, né? Algumas vozes dentro da caverna. Então ele decide olhar o que está acontecendo dentro daquela caverna. E então, quando ele chega naquela caverna, ele fica perplexo, né? Com aquela interrogação na cabeça, o que está acontecendo, né, ali. E quando ele entra na caverna, ele vai ver três senhores, né, que estão a contemplar, né, as sombras, né, que aparecem no interior da caverna, né. E ao indagar o que eles estavam fazendo, os homens vão falar assim: olha, você não está vendo? Nós estamos contemplando a vida, né. E então o Piteco ele vai fazer uma pergunta: que vida? Só tem uma parede aí. Ele vai questionar, né? Ué, só tem uma parede aí. E o pessoal, ele não vai os senhores, eles não vão dar importância para o que Piteco fala, e então vai continuar contemplando, né, as imagens que passam no interior da caverna, né? Então o Piteco ele toma a iniciativa e diz: eu tenho uma novidade para vocês. Se vocês querem realmente contemplar a vida, apreciar a vida, aqui tem uma vida de verdade, ou seja, eu. Né? Os senhores eles vão ficar furiosos, porque como assim um cara sujo não sei da onde e vem dizer que aquilo que nós acreditamos não é verdade, não é algo verdadeiro? Peraí, vamos dar um jeito nesse carinha. Então o Piteco se vê desesperado e sai correndo da caverna. Só que quando ele sai correndo da caverna, os senhores também eles saem da caverna e ele vê aquele sol, né, maravilhoso, só que a claridade começa a ofuscar, né, eles começam a sentir dores, né, nos olhos, e então eles fecham os olhos, tampam os olhos, né, e eles acreditam que aquilo que eles estão passando é castigo divino. Né? Porque eles não deveriam ter saído da caverna, eles não deveriam ter contemplado, aliás, eles não deveriam ter saído da caverna e não deveriam ter deixado de contemplar a vida que eles acreditavam que era verdadeira.
Porém, Piteco ele vê que eles estão incomodados com a luz do sol, mas ele diz assim: vamos, amigos, aí ele abre os olhos devagar, bem devagarinho, que vocês vão começar a se acostumar com a luz do sol e vocês vão ver a beleza que tem fora da caverna. Isto é o mundo real. Isso aqui é que existe de verdade. Isso existe aqui fora. Enquanto vocês estavam contemplando aquilo que estava no interior da caverna, aquelas meras sombras, né, que eram reflexo do que é realmente real, vocês estavam perdendo o que realmente é a vida aqui fora. Então, os senhores eles começam a observar aquilo era tudo muito bonito, né? E eles começaram a acreditar que realmente existia vida fora da caverna, né? O que o Platão ele vai querer passar, né? Dentro dessa alegoria da caverna, né, do mito da caverna, é que o seguinte: enquanto nós estivermos dentro da caverna, enquanto nós estivermos acreditando naquilo que as pessoas passam para a gente, e se nós não tivermos a iniciativa de sair da caverna para contemplar a vida real, a vida que realmente existe, nós vamos estar seres alienados, né? Vamos estar acreditando naquilo que as pessoas passam para a gente, né? A gente não vai questionar. E isso não é o que a filosofia quer. A filosofia vai fazer com que você questione, né? Que você seja um ser crítico, né? Que tenha, enfim, o dom da reflexão, que você possa almejar, assim como Pitágoras vai falar, que nós somos seres mortais, que a verdade plena, né, pertence aos deuses, e nós, como meros mortais, nós vamos fazer o quê? Desejar, né, amar a sabedoria e o conhecimento, né? E aí, passando desse contexto do pensamento mitológico, né, da consciência mítica, né, a gente vai passar para o contexto filosófico, que foi o desligamento do conhecimento mítico, né, da consciência mítica para agora um conhecimento mais racional, que é o conhecimento filosófico, né? E aí, para que nós possamos dar continuidade a aula de hoje, eu vou passar um outro vídeo para vocês que vai nos explicar um pouco melhor, né, o que é em si a filosofia, certo? Oi pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa que provavelmente hoje você já fez algumas vezes. O que é a liberdade? Por que a luz é incolor? Por que vermelho é vermelho? E a água? É sempre molhada? É a arte de pensar, de ter dúvidas, de questionar a vida e a realidade que vivemos. E hoje, humildemente, venho trazer esse tema para vocês. Filosofia, sim, ela mesmo, complicada e perfeitinha. Bora aprender um pouco sobre ela. Filosofia é uma palavra grega. Filo deriva-se de filha, que é o tipo de um amor fraternal. E Sofia é derivado de sofos, significando sabedoria. Portanto, a palavra filosofia é o amor pelo conhecimento. A filosofia surgiu na Grécia Antiga. Naquela época, a Grécia era um centro cultural importante e recebia influências de várias partes do mundo. Assim, o pensamento crítico começou a florescer e muitos indivíduos começaram a procurar respostas fora da mitologia grega. Mas vale ressaltar que em outras partes do mundo também surgiram outros filósofos, nessa mesma época. Filósofos que vieram do hinduísmo e também do budismo. A filosofia, diferentemente da religião, não envolve a presença de um ser divino para nos guiar. A filosofia é toda voltada à razão, é a arte de raciocinar. Os filósofos gregos geralmente abrangiram diversos assuntos, como a física, a biologia, a ética, retórica, lógica, o governo e etc. Tales de Mileto foi o primeiro pensador a ter investigado princípios básicos como a origem da matéria. Ele também é dito ser o fundador da Escola de Filosofia Natural. Foi ele que propôs a água como componente fundamental do mundo. Além de fazer grandes observações na metafísica, Tales de Mileto também revela o seu
lado altamente empático quando diz que o coração generoso deve desprezar um prazer que causa dor aos outros. Aristóteles também foi um outro grande pensador dessa mesma época. É ele que trouxe a observação sobre natureza. Ele acreditava que a matéria era formada não a partir de um único, mas por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Além de suas outras diversas observações sobre a vida, Aristóteles também ressalta algo sobre a nossa existência e propósito de vida, dizendo que felicidade é ter o que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Mandou bem, hein? Platão foi outro gênio da filosofia grega. Ele tinha a harmonia como ponto central das suas teorias. Segundo Platão, a forma mais elevada era a do bem, que tinha como causa do ser e do conhecimento. Foi Platão mesmo que disse que tentar mudar o mundo não é tão fácil assim. Primeiro precisamos mudarmos a nós mesmos. Diferente dos outros pensadores, Sócrates embarcou numa nova perspectiva para alcançar resultados mais práticos. Em vez de repetir as ideias unicamente com base em suas interpretações, ele questionava as pessoas sobre suas crenças e tentava encontrar definições de virtudes, conversando com qualquer um que dizia possuir tais qualidades. Sócrates nos instiga à introspectiva, a analisarmos e examinarmos os nossos sentimentos e pensamentos. Os pensadores apresentados foram indivíduos que buscavam o conhecimento deles mesmos, fazendo uso da razão e movidos pela curiosidade sobre os fundamentos da realidade em que viviam. Assim como eu e você precisamos refletir sobre os nossos atos e decisões, dúvidas e certezas, assim também foi na era desses grandes pensadores. Deduz então que filosofia é o conjunto de amor por conhecimento, e diálogo, e arte do saber, e comunhão. A filosofia é sempre bem-vinda, e filosofar é sempre saudável. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado dessa minha filosofia de vídeo. Então, pessoal, olha só. Esse vídeo ele foi bastante explicativo, né? Que ele vai explicar em si, em resumo, o que é a filosofia, né? E veja só, a filosofia ela vai se apresentar para a gente como algo inovador do pensamento, né? Porque veja só, enquanto eu tinha um pensamento ligado à fé, que era o pensamento mitológico, a gente vai ter um pensamento mais racional agora. Por quê? Veja só, com o advento da filosofia, com o surgimento dos primeiros filósofos, né, como a gente viu, que foi Tales, né, foi Tales de Mileto, o primeiro filósofo, né, e que foi, enfim, ele que vai começar a explicar como é que se dá o conhecimento através da racionalidade, né? E aí a gente vai ver o seguinte, que foi Tales de Mileto o primeiro filósofo, até aí tudo bem, certo? Mas vai ser Pitágoras, né, que vai nos dar o significado da palavra filosofia, né? E a gente viu que a palavra filosofia significa amor ao conhecimento, amor pelo conhecimento, amor pela sabedoria, paixão pelo conhecimento, né? É uma busca apaixonada pela verdade, onde Pilos a gente vai ver que amor, respeito entre os iguais, e Sofia quer dizer sabedoria, que ela vem da palavra sopos, né? Sopos, sábio, né? Então veja, todas as palavras são palavra grega, né? Então essa composição entre Pilo e Sofia é que vai me dar o significado da palavra filosofia, amor pelo conhecimento. Mas veja só, o filósofo vai ser aquele que se propõe a essa busca incansável pela verdade, pela sabedoria. Mas veja só, eu estou sempre procurando, estou sempre questionando, estou sempre em busca do conhecimento. Segundo o inventor da palavra filosofia, Pitágoras, né, ele vai dizer o seguinte, que
a sabedoria plena e completa vai pertencer aos deuses, né? Que só os deuses têm acesso ao conhecimento, né, por si só. E nós, como os meros mortais, nós vamos fazer o quê? Desejá-la, né? Almejá-la, e assim nós tornaremos filósofos, né? E aí, como é que vai surgir as principais interrogações filosóficas, né? Vai ser o quê? O quê, literalmente? Por quê? Por que é e como é? Veja só, 3 perguntinhas, se você começar a utilizar essas 3 interrogações, né, você vai começar a ver que o conhecimento ele é muito vasto, né? É por isso que Descartes ele vai dizer o seguinte, que nós, né, somos capazes, né, de ter o conhecimento verdadeiro, que somente a razão humana é que vai nos dar uma base segura do conhecimento. Veja só, Descartes já é um filósofo contemporâneo, né? E ele já vai estar falando isso. E ele vai estar falando isso, que somente a razão humana é que vai se preocupar com o desvendar do que é verdade, do que não é verdade, vamos dizer assim. Então, a filosofia ela vai ser entendida como aspiração ao conhecimento racional, o conhecimento lógico e sistemático da realidade natural e humana, né? Então, a gente vai deixar a nossa fé de lado, vai deixar o achismo de lado e vamos começar a agir racionalmente, né? Para que a gente possa ter, então, esse conhecimento, né? Enquanto a filosofia ela vai ter um objeto de estudo, será? E seus métodos, veja só. Ao contrário da ciência, a filosofia ela não tem um objeto de estudo, um objeto lucrativo. O único objeto da filosofia é a vontade de saber a verdade. Veja só, eu perguntei em sala de aula se a filosofia seria uma ciência, né? E respondo aqui para vocês. A filosofia, ela é mãe de todas as ciências, porém a filosofia não é uma ciência. Por que ela não é uma ciência? Porque ela não vai ter esse objeto, né? Objeto de estudo, né? Ela não tem um objeto de estudo. A única vontade da filosofia é saber a verdade, né? Enquanto as demais ciências elas vão ter objeto de estudo. Enquanto a matemática ela vai ter objeto de estudo os números, né? As formas geométricas, né? A filosofia ela não vai ter. Ela só vai buscar a verdade. O método, o método da ciência é experimentalismo, né? Ela vai fazer aquela relação entre sujeito e objeto para chegar a um determinado resultado, certo? E a filosofia, ela usa o método da justificação lógica, né? Então, se tem justificação lógica para a filosofia, ela vai ser útil, né? E para não se enganar e ser feito de bobo por ninguém, qual seria a utilidade da filosofia, né? E a gente viu em sala de aula esses cinco pontos aqui, certo? Se abandonar a ingenuidade, os preconceitos, o senso comum, ela for útil. Se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes aos poderes estabelecidos for útil. Se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil. Se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil. Se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil. Então veja só, esses 5 tópicos aqui, né, vai estar me dizendo a utilidade da filosofia, né? Qual seria a utilidade da filosofia? Abandonar os preconceitos do senso comum. Quais seriam esses preconceitos? Por exemplo, quando eu digo que todo político rouba, né, eu estou agindo com preconceito. Eu não conheço todos os políticos, né? Quando as mulheres dizem que nenhum homem presta, ela não se relacionou com todos os homens, pressupõe-se que não. E também,
ela não conhece todos os homens, né? A partir do momento que ela fala que nenhum homem presta, ela está dizendo que o pai dela não presta, né? Que os irmãos dela não prestam, e assim sucessivamente, né? Então, se a filosofia ela te deixa, ela vai deixar esse teu senso comum de lado, né? Ela está sendo útil. Se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos por útil. Se não se deixar, né? Se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes. Que ideias dominantes seriam essas, né? Aquelas ideias já pré-estabelecidas, que quando a gente nasce já tem essas ideias, né? Esses conceitos pré-estabelecidos, onde, por exemplo, dizem que homem só pode se casar com mulher e mulher só pode se casar com um homem, né? Isso são ideias pré-estabelecidas, né? São ideias, né? São submissões que a gente está disposto a passar. Mas quando a gente começa a pensar racionalmente, a gente vê que essas ideias aí, essas ideias dominantes que estão aí, elas não são válidas, né? Para a sociedade e para a gente como ser da sociedade, né? Se buscar compreender a significação do mundo, da cultura e dos hábitos for útil. Porque veja só, nós temos que entender essa significação, né, e compreender essa significação do mundo, porque o mundo é grande, né? O nosso estado é um estado que também tem as suas particularidades, os outros estados têm as suas particularidades, no tocante à cultura, né, no modo de agir, no modo de falar, né? Cada um vai ter a sua cultura. Então, nós temos que entender que, como o nosso país é um país laico de religiões, vai ser também multicultural, né? Que cada estado vai ter a sua cultura, nós devemos entender que nós temos que aceitar cada um do jeito que a pessoa é. Porque às vezes a gente pensa assim, fulano fala de modo errado, né? Mas e aí? Qual é a forma correta de se falar, de se expressar? Né? Nós temos que entender que cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu estilo de música a ouvir, cada um tem o seu estilo de livro, né, para ler, e assim por diante, né? Se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, né, e na política for útil, e também se o que a gente deseja, né, a prática das nossas ações, ela seja compatível com todos da sociedade que vivemos, né? Porque de acordo com as nossas práticas, né, e ações é que nós vamos permanecer em harmonia na sociedade. E se eu consigo compreender cada uma particularidade, e se eu consigo viver nessa sociedade, e se eu estou feliz nessa sociedade, então a filosofia vai me ser útil, né? Então veja só, a gente viu esses 5 pontos aí, né, sobre a filosofia, né? Veja só, aqui. Os 5 pontos a gente acabou de ver, certo? E aí nós teremos o quê? Então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Então, ela é sim, né? O mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Essa frase é de Marilena Chauí, né? E então ela vai estar concordando aqui, que a filosofia é um dos mais úteis de todos os saberes, certo? E como se faz a filosofia? A atitude de indignação com o pré-estabelecido. Veja só. Como assim, com pré-estabelecido? Aquelas ideias lá, né, que eu já falei para vocês, né? A gente vai nascer com ideias pré-estabelecidas e a gente vai se indignar com elas, né? O espírito de curiosidade, de desconfiança. Como assim desconfiança? Desconfiar de todo mundo que chega e diz que isso é isso, aquilo é aquilo. Na filosofia, a gente vai trabalhar de forma racional. Essa desconfiança que a gente tem que ter é com esse pré-estabelecido, né? Essa desconfiança, porque tudo que é lhe dado de mão beijada, né, você tem que desconfiar. Como minha mãe sempre diz, né, quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então nós devemos desconfiar, sim, daquilo tudo que nos é pré-estabelecido, ou nos é dado como uma verdade absoluta, né?
e o aprimoramento da capacidade de fazer perguntas. Como assim o aprimoramento da capacidade de fazer perguntas, né? Na filosofia, as perguntas são mais importantes que as próprias respostas, né? Então, nós devemos trabalhar, sim, né, de forma racional nas perguntas que nós vamos fazer, né? Então, temos que aprimorar essas perguntas. Que perguntas seriam essas, né? Aquelas perguntas que nos deixam, perguntas relacionadas às coisas que nos deixam indignadas. Por exemplo, como as coisas, né, pré-estabelecidas, que a gente tem que agir com desconfiança, mas também temos que elaborar perguntas, né, que sejam condizentes com o que eu estou trabalhando, certo? E vejamos só, então, em resumo, né, a filosofia ela vai surgir quando se descobriu que a verdade do mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades ou alguns escolhidos, né? Mas que, ao contrário, ela pode, né, ser conhecida por todos, através da razão, que é a mesma em todos, né? Que quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão ou do pensamento, e que além da verdade pode ser conhecida por todos, né? E que podemos sim, pelo mesmo motivo, né, ensinar e transmitir esse conhecimento a todos, né? Então, em resumo, a filosofia ela vai se desligar, né, desse pensamento mitológico, né, conhecimento mítico, né, que a verdade só poderia ser conhecida através das divindades ou de seres escolhidos por essas divindades, e a filosofia ela vai começar a dizer, olha, nós devemos pensar racionalmente, já que a razão ela está em todos, né? Todos são dotados de razão, nós devemos usar racionalidade agora para poder explicar, primeiramente, o surgimento do mundo, né? E segundo, a explicar as coisas, né? As problemáticas do mundo, né? E a fazer questionamentos concretos, certo? Então, vejam só, nesta imagem aqui, que vocês vão ver agora, né, é a imagem que eu passei, né, na nossa aula, que aqui nós teremos o quê? O senso comum, certo? Nós temos o senso comum. Esse iceberg, ele representa em si a nossa capacidade de pensar, né? Então, a filosofia ela vai te fazer esse convite, né? A mergulhar no conhecimento verdadeiro, certo? A mergulhar no conhecimento racional, um conhecimento lógico, um conhecimento sistemático da realidade natural e humana, né? Então, acima do iceberg, no topo do iceberg, nós temos o senso comum, que é aquele conhecimento imediato, né? E sem reflexão. Abaixo da iceberg nós temos a verdadeira filosofia, que é a filosofia do conhecimento racional e conhecimento lógico, certo? Nós estamos aqui com 40 minutos, né, de aula, e veja só, a partir de agora, né, que a gente tem esse entendimento do que foi o conhecimento mítico e do que é o conhecimento filosófico, nós vamos partir na próxima aula para, então, onde tudo aconteceu, né? Onde foi que tudo aconteceu? Como se deu a história da filosofia? Onde a história da filosofia nasceu? E aí a gente vai ver o surgimento das polis gregas, né? As polis gregas que eram cidades-estados, certo? E aí, porque a gente vai ver que as polis gregas elas foram de suma importância para o desenvolvimento da filosofia, para o desenvolvimento do conhecimento racional. A gente viu que os filósofos pré-socráticos eles se preocupavam, né, com o quê? Como surgiu o mundo, né? Mas essa explicação agora tem que ser uma explicação racional, né? Então, os filósofos pré-socráticos, né? O próprio Tales de Mileto, como a gente viu no vídeo, Tales de Mileto ele foi o primeiro filósofo, né? Então,
Tales de Mileto ele vai começar a questionar, né, quem foi que deu origem ao mundo. Já eles não acreditavam mais nas divindades, então eles vão partir para o pensamento racional. Por isso que eles eram esse pensamento racional que eles vão utilizar, como eles não tinham nenhum método, nem ao conhecimento que nós temos hoje no tocante à tecnologia, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão observar nos elementos da natureza e vão procurar respostas racionais para explicar como se dá o princípio de tudo no mundo. Esse princípio, eles vão dizer, os filósofos socráticos vão dizer que é arqué. Como é que o que é arqué de todas as coisas? Ou como se dá o princípio de todas as coisas? E aí Tales de Mileto ele vai dizer que a arqué de todas as coisas é a água, né? Pitágoras, que foi inventor da palavra filosofia, ele vai dizer que o arqué de todas as coisas são os números, e assim sucessivamente. Cada filósofo pré-socrático, em sua determinada escola, ele vai defender um elemento, né? Um elemento que dá origem a tudo no mundo, né? E aí nós teremos vários filósofos nessas correntes, né? Nessas escolas, né? E assim a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos que vieram aqui assistir essa aula. Peço desculpa qualquer coisa, às vezes a internet não está boa, mas a gente vai se falando. Qualquer dúvida a gente vai tirando no decorrer da semana. E obrigado a todos e até a próxima aula. Tchauzinho!